Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Urna no corredor e a outra urna dentro desta sala. Item 1 da pauta, mensagem número... Senhor presidente, antes que Vossa Excelência faça a leitura, já existe sobre a mesa a questão de ordem apresentada e peço vênia para fazer uma brevíssima apresentação dela. A questão de ordem é apresentada nos termos dos artigos 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado, bem como do artigo 52.3, alíneas A e E da Constituição Federal, a respeito da interpretação do artigo 383, também do nosso Regimento Interno. Com surpresa, senhor presidente, a sociedade civil e os colegas senadores e senadoras receberam a notícia de que a sabatina dos candidatos para o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal e de Procurador-Geral da República seria realizada de forma conjunta. A realização da sabatina nesses termos, para os cargos em questão, é inequivocamente inédita. Não há dúvidas, contudo, de que a excepcionalização do rito de arguição deve ser objetivamente justificada. A pergunta é: o que se pretende, em termos de interesse público e de fidelidade ao texto constitucional, ao se dispensar o fracionamento habitual das referidas arguições públicas? Os efeitos serão previsíveis, senhor presidente, já falamos sobre isso reservadamente. A sabatina de 2 candidatos de uma única sessão desta comissão, com respostas em bloco, implicará em menor tempo para os senadores e senadoras formularem seus questionamentos e os próprios indicados não disporão dos minutos necessários para oferecerem as respostas com a profundidade esperada. Eu não vou alongar a leitura, embora sejam apenas 2 páginas. E vou sintetizar da seguinte forma, presidente Davi Alcolumbre. Não há porquê submeter esta casa, esta comissão e os indicados a um rebaixamento de uma sabatina mal feita, assodada. São homens com carreira pública notória, conhecida. A sociedade sabe a importância e a relevância que os cargos têm. Então, peço de Vossa Excelência, e o diálogo vem acontecendo antes desse início de sessão, o acolhimento na forma como Vossa Excelência bem entender, mas que permita a escuta, a sabatina apartada dos senhores Paulo Gonet e Flávio Dino. É a questão de ordem apresentada, senhor presidente. Para iniciarmos o contexto que nos trouxe até esta semana de deliberação no Congresso Nacional e no Senado Federal. Primeiro, fazer um registro que esta reunião desta comissão para a sabatina de autoridades não foi convocada como ato unilateral desta presidência. Até porque todos nós sabemos que todas as sabatinas de autoridades e deliberação de autoridades precisa da presença física do senador por conta do voto individual e secreto. Coube apenas a esta presidência, dentro de uma orientação e uma determinação do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que convocou, antes da viagem internacional, e chamou para uma semana de esforço concentrado para a deliberação de autoridades o Senado Federal. Ou seja, nós estamos todos aqui avisados há algum tempo, há alguns dias, da decisão institucional do presidente do Senado de convocar uma semana específica para a deliberação presencial chamada esforço concentrado. Cabe a esta presidência, submetido à hierarquia da decisão do presidente do Senado, enquanto presidente da comissão, já que a sabatina das autoridades que estão realizadas nesta comissão são essas que nós estamos deliberando, e outras como CNJ, CNMP, Defensoria Pública da União e as outras comissões, como por exemplo a CAI, o CAD, a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central, fazer as suas obrigações. Nós estamos aqui hoje na quarta-feira, numa reunião extraordinária. A reunião extraordinária foi convocada justamente para que nós pudéssemos dar o tempo adequado para que cada senador e cada senadora pudesse fazer a interpelação ao indicado, o chamado e a chamada sabatina de autoridades.
Primeiro, registrar que regimentalmente não foi feita uma questão de ordem. Esta presidência não está respondendo uma questão de ordem. Esta presidência está respondendo uma ponderação, uma iniciativa de um senador apoiada por outros senadores, e eu democraticamente tentei escutar o sentimento desses senadores que apoiam essa tese ou essa iniciativa de que nós pudéssemos fazer a sabatina em duas reuniões específicas, uma para dar cara à autoridade. Mas no regimento da Comissão e do Senado Federal não está expresso a necessidade de nós individualizarmos as reuniões de sabatinas de autoridade. Tanto que eu não vou citar os outros exemplos que todos conhecem. Como não está expresso a decisão que nós fizemos, que vem sendo praticada corriqueiramente, de nós formatarmos blocos de 3 senadores para a resposta dentro do prazo regimental, de 10 minutos para a pergunta, 10 minutos para a resposta, 5 minutos para a réplica e 5 minutos para a tréplica. O que é que aconteceu? Muitas das sabatinas de autoridades, da arguição de autoridades, e todos sabem disso, estão sendo feitas mais reflexões, ponderações, muitas das vezes de alguns fatos concretos, e não diretamente um questionamento, uma pergunta ao interpelado. Por isso, nós decidimos conjuntamente, num acordo de cavalheiro, feito por todos, que nós faríamos aqueles tais blocos de 3 senadores perguntando para passar para o sabatinado responder. Mas eu concordo com a manifestação de Vossas Excelências no sentido de que nós temos que cumprir o regimento. Nós vamos cumprir o regimento, porque o regimento não diz que nós temos que separar a sabatina. E a sabatina foi convocada, esta é a decisão desta presidência, para a arguição das 2 mensagens que foram indicadas pelo presidente da República. E, diga-se de passagem, é uma boa observação. É a primeira vez na história do Brasil que há uma vaga no Supremo Tribunal Federal aberta, e também há uma vaga aberta com o término do mandato da Procuradoria-Geral da República. Então, concretamente, nem eu e nenhum outro presidente patrasmente que passou por mim poderia fazer uma sabatina de um procurador da República com um ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque nunca na história nós tivemos a mensagem encaminhando o membro do Ministério Público para o cargo de Procurador-Geral da República e uma vaga aberta decorrente do término no Supremo Tribunal Federal. E o presidente da República, usando as suas atribuições constitucionais, encaminhou os 2 nomes. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não convocou esforço concentrado de 12 a 17, de 17 a 23, de 24 a 30, não tem. Nós só temos a semana do esforço concentrado convocado pelo presidente, Rodrigo Pacheco, de 12 a 15. E nós temos uma mensagem que pela primeira vez chega de 2 autoridades e nós temos por obrigação deliberar essas autoridades. Também uma ponderação desta presidência é que quando se demora para deliberar ou para tramitar uma indicação de uma autoridade, a cobrança é feita em cima da presidência, que não dá celeridade às indicações das autoridades. Eu vivi isso no governo passado. Eu estava nessa presidência desta comissão, quando muitos colegas senadores nos cobraram a celeridade da indicação da vaga para o Supremo Tribunal Federal. E o que é que eu me comprometi com Vossas Excelências? 4 meses e alguns dias. E o que é que eu me comprometi com Vossas Excelências? Que nós iríamos, nesta nova missão delegada por Vossas Excelências, tentar dar celeridade, um prazo razoável para que nós pudéssemos deliberar as autoridades. Eu nada mais, nada menos estou cumprindo a solicitação que foi me feita no governo passado. Então eu queria agradecer, porque Vossas Excelências
me orientaram para que eu melhorasse. Senhor presidente, pela ordem, Vossa Excelência tem uma questão de ordem apresentada por um senador da República, eleito como Vossa Excelência, fundamentada no regimento. O senhor está dando a gambiarra da gambiarra. Eu não vou politizar com Vossa Excelência, porque eu respeito o mandato de Vossa Excelência. Como então respeito o mandato de todos. Botem em apreciação a questão de ordem, é o básico. Cabe questão de ordem nesse termo de sabatina de autoridade.